Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água, soubessem. E chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de João nos fala do primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus não foi num templo dos judeus. O primeiro milagre de Jesus não foi nas ruas, como muitas vezes ele fazia e fez. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Creio eu que isso é muito significativo. Casamento é um projeto de Deus, é um propósito de Deus, mas também a família, o lar, certamente é o lugar mais desafiador para vivermos o Evangelho. O lar, a família, é o lugar mais desafiador para a gente matar a nossa carne, para a gente vencer o nosso orgulho, para a gente superar as nossas limitações. Não é por acaso que Jesus fez o primeiro milagre num casamento. O casamento é um lugar de alta pressão espiritual, de muitas provas, porque são 2 pessoas diferentes. Deus une casais, Deus une pessoas. Deus une pessoas para o propósito de manifestar a sua glória através da família. A família é o propósito de Deus, não é uma construção histórica social. A família é o lugar
onde Deus estabeleceu para manifestar o seu reino e a sua glória. É dentro de casa que nós vamos demonstrar a profundidade da nossa vida espiritual. É na maneira que nos relacionamos com os nossos pais, com os cônjuges, é na maneira que nós convivemos com aqueles do nosso lar, que nós vamos manifestar. Se há um lugar que nós precisamos constantemente de milagre, é dentro do casamento, e é dentro da família. Deus instituiu a família, desde Gênesis capítulo 1, e no capítulo 2 de João, diz que Jesus foi convidado para um casamento, para uma festa. No meio da festa acabou o vinho, símbolo aí da alegria, que mantinha aquela festa. E as festas de casamento no tempo bíblico geralmente duravam 7 dias, onde as pessoas comiam, se alegravam, bebiam, e possivelmente este vinho não tinha álcool, porque durante 7 dias as pessoas bebendo e com álcool, imagina, elas nem conseguiriam ficar de pé 2, 3 dias. E Jesus nunca aumentaria o álcool numa festa. A palavra vinho, ela pode ser o vinho fermentado ou pode ser o suco de uva. E mesmo o suco, o mesmo vinho fermentado nos tempos bíblicos, ele era de fermentação natural. Hoje, a grande maioria dos vinhos, ele tem acréscimo de álcool, o que nós sabemos que é prejudicial à saúde, e o que a Bíblia diz: o vinho tira o entendimento. Por isso o conselho bíblico é que nos afastemos do vinho. Ainda que não haja uma proibição absoluta, há um alerta contínuo de nos afastarmos do vinho, ou do que tira o nosso autocontrole. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o propósito da vida em Cristo, ser cheio do Espírito Santo. E Jesus chega nessa festa e o vinho acaba. Aquilo que motivava, a alegria, a festa, o casamento é assim, a família é assim. Em muitos momentos o vinho acaba, a alegria acaba, o prazer acaba. Muitas vezes isso ocorre com os casais dos mais variados. Há alguma indiferença, se instala. Às vezes uma decepção vai entristecendo o casal, vai entristecendo o coração do filho com o pai, do pai com o filho. Esses conflitos a Bíblia toda vai descrever. Por quê? Porque nós somos humanos, limitados, carnais, e dentro de uma convivência mais próxima, seremos desafiados a correr para Deus, ou a endurecer o coração. Quando buscamos ao Senhor e nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor restaura o vinho novo dentro da família, dentro dos relacionamentos. Ele cura os corações, quando nos humilhamos. Quando endurecemos o coração, a Bíblia diz que a dureza de coração provoca divórcio. Provoca divórcio entre pai e filho, provoca divórcios entre os cônjuges. É a dureza de coração. A humildade, a humilhação sempre vai atrair o favor de Deus, a restauração de Deus, a cura de Deus, e o vinho novo de Jesus vai ser derramado na família. É interessante o texto quando mostra que avisaram a Maria, possivelmente ela era bem próxima da família, disseram: acabou o vinho. Versículo 3. É importante nós assumirmos quando o nosso coração está perdendo alguns valores, quando a gente percebe que está perdendo aquela paz, aquela alegria. É importante assumirmos, falar: olha, diminuiu essa alegria, olha, eu perdi. Deixamos acabar isso entre nós. Assumir a nossa realidade é o início de grandes projetos ou grandes processos de Deus para o milagre. Você sabe qual é o maior propósito de Deus para o casamento? É edificar um casal que sejam parceiros de oração. O propósito de Deus em unir duas pessoas é para que eles sejam parceiros de oração. Este é o propósito bíblico. Por isso que a Bíblia fala que o marido deve tratar a esposa bem, para que as orações não sejam interrompidas. Que coisa! Poderia dizer que é para tantas outras coisas, mas é porque a Bíblia já demonstra que quem é filho de Deus e se casa, sabe que esse casamento é para que sejam parceiros de oração, uma casa de oração, um lugar onde o reino de Deus será ali manifestado através da oração. Um casal que vai orar pelo casamento, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelos familiares, pela sua cidade. A casa deve ser casa de oração, e o marido, como sacerdote, deve ser aquele que conduz a vida de oração do lar. As famílias deveriam se reunir todos os dias para orar juntos. Mas como nessa geração tão agitada, tão ocupada? Pelo poder do Espírito Santo. Mas e o tempo de todos? Não precisa ser de 40 minutos. 10 minutos de oração, a família reunida. Cantar um cântico
ler um texto da Bíblia, um trecho, e orar juntos, 10 minutos por dia, você vai ver o milagre de Deus acontecendo através e dentro da família. Superações milagrosas, curas extraordinárias, capacitação dos filhos, ensinando os filhos a temer o Senhor, a amar o Senhor. Esse é o projeto de Deus. Não adianta arrumarmos as desculpas que não conseguimos, que poucos fazem isso. Jesus faz milagre no casamento. O primeiro milagre dele, e onde nós mais precisamos de milagres contínuos, é nos nossos relacionamentos mais próximos, todos nós, continuamente. O propósito de Deus não é apenas que você se mantenha casado porque Deus odeia o divórcio. Sim, isso realmente. Mas o propósito de Deus é que a sua casa seja um lugar onde o vinho novo de Jesus flua, seja derramado e transborde. E o que Jesus diz a Maria? Porque Maria chega para Jesus e fala: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus responde no versículo 4: por que a senhora está fazendo ou dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está sendo educado com Maria, sua mãe, mas Jesus está colocando ela no lugar dela, dizendo: olha, o meu momento, porque Jesus, ele não fazia as coisas pelas necessidades que iam surgindo, Jesus fazia o que o Pai mandava, guiado pelo Espírito Santo. E ele diz: a sua mãe, com toda a educação e respeito, a minha hora, ou seja, a manifestação do meu ministério ainda não chegou. E ele faz aquilo que o Pai indicou naquele momento, e não aquilo que a pressão da sua mãe natural ou do ambiente trouxe sobre ele. E ele disse, ou melhor, primeiro a Maria, sua mãe, disse: façam tudo o que ele disser. Talvez este conselho de Maria seja um dos mais importantes para nós. Faça o que Jesus disser. Maria jamais atraiu para ela qualquer nível de adoração, de intercessão ou de devoção. Pelo contrário, Maria, como serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que Deus escolheu para uma missão sublime, ela sabia que Ele era o Salvador, que Ele era o Senhor, inclusive dela. Quando ela canta aquele cântico lá do Evangelho de Lucas, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela foi salva por causa de Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus morreu, Jesus ressuscitou por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, como diz em Hebreus. Mas Maria falou assim: façam o que Ele disser. E Jesus dá uma ordem para fazer o milagre. Há muitas pessoas querendo milagre, mas não querem fazer a sua parte. Todo milagre de Deus, existe uma participação nossa, correspondendo com a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo princípios. Deus pode fazer um milagre ou uma cura numa pessoa que nem crê nele, que nem obedeceu a ele, pode, mas isso são exceções de Deus para manifestar o poder dele, para atrair essas pessoas para a comunhão com ele. Mas constantemente na Bíblia, os milagres, eles exigiam uma resposta humana, uma atitude humana. Deus não age na passividade. Não adianta ficarmos esperando o Senhor fazer algo sem que a gente esteja ouvindo a direção dele e obedecendo. O que Jesus fala? Tinham ali 6 potes de pedra, grandes. Irmãos, cada um cabia 100 litros. Já imaginou? Grande, dava trabalho para encher, e Jesus só dá uma palavra: encham de água esses potes. Parece uma palavra extremamente fora da lógica. Encham de água estes potes. Amado, o que nós precisamos fazer é encher de oração a nossa casa, é encher de louvor a nossa casa, é encher de adoração, é fazer aquilo que aparentemente, quando você faz, nada está acontecendo. E ainda mais a água, imagina, a água, algo que a gente necessita urgentemente todos os dias. O nosso corpo precisa de água, mas eles queriam vinho, o que tinha acabado era o vinho, e Jesus fala: encham de água. Mesmo quando você não entende, obedeça o que Jesus está mandando você fazer. É a obediência da fé, é a obediência do Espírito. E olha que foi trabalhoso. 100 litros, 7 potes de pedra, 6 potes de pedra.
Isso simboliza a obediência. Às vezes você, esposa, não está vendo o milagre, mas o Senhor diz: continue sendo submissa, continue obedecendo e amando o seu marido, continue cuidando da casa com todo zelo e alegria. Às vezes o marido não está vendo mudança, mas a Bíblia diz: continue amando a sua esposa, respeitando, tratando bem, assim com os cônjuges também, ou melhor, assim também com os pais e filhos, porque às vezes a gente fala de família, e aqueles que não são casados escutam pensando que a mensagem não é para eles. Amado, quando Jesus fala de família, Ele está incluindo todos os relacionamentos familiares que nós temos. Nós temos que amar os nossos pais e honrá-los. Às vezes você não vê resultado, continue enchendo as talhas, continue enchendo os potes com as suas orações. Lá em Apocalipse fala que quando a gente ora, o Senhor vai recolhendo com as taças diante dele, vai recolhendo, mas às vezes a gente não vê resposta. Em Apocalipse diz que chega uma hora onde o Senhor dá ordem aos seus anjos, e os anjos jogam fogo, misturam o fogo do Senhor com as orações que são incensos da igreja, e aquela taça transborda e vem sobre a terra com vozes, relâmpagos, com ventos, com respostas de Deus. Enche a sua família com orações. Os nossos filhos precisam de oração de fé, oração constante, oração por milagre, até mesmo os nossos familiares, e eles enchem. E Jesus fala: levem um pouco para o responsável da festa, versículo 8. E quando chega lá, e ele prova o vinho, ele diz: por que guardaram o melhor vinho para agora? Às vezes nós passamos momentos difíceis na família, e a gente acha que a gente não vai recuperar alguns valores perdidos, uma alegria perdida, até prazer perdido. Quando Jesus opera os seus milagres, Ele traz uma alegria renovada, Ele traz uma paz renovada, e muitos têm testemunhado que o casamento, que o relacionamento com os pais, que o relacionamento com os filhos hoje é muito melhor do que já foi no passado, porque Jesus faz milagre e Ele traz um vinho novo que é melhor do que o anterior, porque é a presença dEle, porque é o poder dEle, é a graça dEle em operação em nossas famílias. E todos se alegraram ali, ficaram realmente admirados. O texto fala que os discípulos deles estavam ali. No versículo número 11, Jesus deu início a seus sinais em Caná da Galileia, nesse casamento. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É impressionante como aqueles que estavam perto de Jesus, vendo os milagres, ouvindo a sua palavra, sempre alguns criam nele, mas sempre outros preferiam não crer, preferiam duvidar. Assim será, onde o evangelho for pregado, sempre será assim. Aqueles que creem em Jesus estarão ali, mas também alguns que vão rejeitar a Jesus, porque preferem acreditar em si mesmos, viver a vida por conta própria, por isso rejeitam a Ele. E para concluir o capítulo 2, primeiro fala sobre a entrada de Jesus no templo em Jerusalém. O templo de Jerusalém, construído por Salomão, depois foi destruído no Império Babilônico, depois foi restaurado no tempo de Esdras e Neemias e Zorobabel. Aqui no contexto do Novo Testamento, ele tinha sido restaurado pelos governantes do Império Romano. Então era um templo muito belo nesse momento histórico do primeiro século. E Jesus chega ali, há um problema. Aquele lugar que deveria ser um lugar de oração, de louvor, um lugar onde o nome do Senhor fosse honrado, se transformou num comércio. As pessoas iam para ali para vender, comprar, uma bagunça, queriam apenas, de alguma forma, ter lucro. E Jesus faz aquele chicote e ele derruba as mesas, mostrando a indignação de Deus, o zelo de Deus para a sua casa, porque este lugar não foi feito para lucro pessoal, para uma religiosidade vazia. Então Jesus se levanta ali e diz que eles estavam realmente em desobediência ao propósito de Deus. Mas nesse contexto, Jesus fala o seguinte, que o santuário seria destruído, mas em 3 dias ele o levantaria. E as pessoas ficaram meio assustadas, falaram: será que ele vai derrubar esse templo e ele vai restaurar? Mas o Evangelho de João foi escrito depois que Jesus já tinha ressuscitado, e João disse que Jesus estava falando sobre o corpo dele. Ele morreria e ele ressuscitaria.
O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Mas o maior milagre que Jesus faz é a salvação da vida de uma pessoa. A salvação de uma pessoa é o maior milagre. E sabe por que ele salva? Porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O maior milagre que Jesus quer fazer em nós é a salvação, é crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Agora, para concluir, versículo 23 em diante, diz que muitos creram em Jesus ali por causa dos sinais que Ele fazia. Não é maravilhoso isso? Quando você vê um sinal, um milagre, recebe uma bênção, diz o texto que muitos creram nele, mas, versículo 24 diz, o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E o texto diz, ninguém precisava dar testemunho a respeito das pessoas, porque Jesus sabia o que era a natureza humana. O primeiro milagre de Jesus foi numa família, num casamento. O maior milagre de Jesus é a salvação. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho de João capítulo 2 nos mostra que nós precisamos amar a Jesus por quem Ele é, e não amar o que Ele faz. Que nós precisamos crer em Jesus pela revelação bíblica dele e por toda a revelação que nós temos na criação que Ele colocou como manifestação da sua glória. Toda a criação manifesta a glória dele. Nós precisamos amar a Jesus pela pessoa dele, pelo caráter dele, pela palavra dele, e não pelos seus sinais e milagres, ou por aquilo que é sobrenatural, que mexe com os nossos sentimentos. O texto conclui, capítulo 2, dizendo que alguns creram em Jesus por causa dos milagres. Se nós estivéssemos ali, nós íamos ficar muito felizes. Mas o texto diz que Jesus não confiava neles. Jesus sabia o coração deles, que estavam ali por causa dos sinais. Algumas pessoas, quando as coisas não acontecem como eles esperam, eles entram por um caminho da incredulidade, da desistência, eles começam a duvidar do poder de Deus, do amor de Deus. Deus nos ama, Deus é verdadeiro e fiel, Deus é justo quando Ele faz o milagre. E quando Ele não faz o milagre, Ele continua sendo o mesmo Deus, e nós o amamos por quem Ele é. E louvamos a Ele pelos seus milagres, pelos seus feitos, mas nós estamos com Ele porque nós temos conhecido, e ninguém é como o nosso Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela vai nos instruindo a cada dia, nos edificando, ela vai purificando as nossas motivações, a Tua palavra vai nos podando para que a gente possa frutificar mais ainda. Jesus, obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós oramos para que as nossas famílias sejam lugar de milagre, lugar de oração, lugar onde obedecemos os passos que o Senhor nos ensina, para que os milagres sejam constantemente derramados sobre nós. Nós oramos também, Deus, para que nós possamos entender que o maior milagre não é a religiosidade, não é estar num ambiente que aparentemente é um ambiente de louvor, mas o maior milagre é a salvação, é sermos santos, é sermos casa de oração. Que nós possamos reconhecer que a Tua presença é o nosso maior tesouro, e valorizar isso, honrar o Teu nome todos os dias. Nós Te adoramos e bendizemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.